Fala galera, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Esquenta Assim. Eu que vos falo aqui é o João Botão, prazer estar com vocês essa noite para apresentar aí a temática que é bastante importante. Antes da gente passar para o evento propriamente dito de hoje, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. Como eu disse, esse aqui é o Esquenta Assim, então é um evento que antecede o nosso evento principal, que é o Sim. Eu não preciso explicar todo o contexto, né? Por que a gente está fazendo esse tipo de ação. Geralmente o evento Sim ele é feito presencialmente, né? 2 vezes por ano aqui em Piracicaba, e em função do contexto a gente vai ter que fazer algumas atividades aí de maneira online. Mas não é por isso, né? Não é só por isso que nós vamos perder a qualidade e toda a interação do evento. Então, no dia 8 de agosto, se você não está inscrito, se inscreve então, já tem 2.200 pessoas inscritas. Nós vamos ter o evento Sim, acontecendo das 13 às 18 horas, com várias interações, palestras, chats ali para discussão, enfim, uma série de atividades que a nossa equipe preparou. Só para vocês terem uma ideia, em termos de apresentação, né, de palestras, nós vamos ter a Vânia Ferrara, o André Siqueira da RD Station, o Denis Wang e o Murilo Gum, que aí talvez a nossa cereja do bolo dentro da programação que a gente tem. Beleza? Então, para quem não está inscrito, fica à vontade aí para se inscrever, ele é gratuito, pode compartilhar com quem você achar que fica bacana, ok? Bom, dando sequência aqui, então, depois desses breves recados, nós vamos reforçar ele mais para frente. Eu vou passar a palavra agora para o Marcos Lupe, tá? E depois, consequentemente, para o Eduardo Terra, que vão falar dos impactos da pandemia no mercado de consumo, e isso está diretamente ligado aí ao o MBA Varejo Físico e Online. Só lembrando, pessoal, que durante as apresentações, o chat vai estar disponível aqui, eu vou estar ligado e depois de um bate-papo inicial aqui com os nossos convidados, vai ter um momento de interação. Então, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, suas considerações para a gente discutir com o professor Lupe e com o professor Eduardo. Beleza? Lupe, é com você aí, um grande abraço, prazer ter você e o Eduardo aqui compartilhando conhecimento conosco. Botão, muito bom. Boa noite a todos. Boa noite aí ao Eduardo, todos os ouvintes. É um prazer estar aí com vocês aí novamente durante esse evento aqui do Sim, né? Como o Botão comentou, esse é um evento que nós temos semestralmente, né? Ele acontece sempre em julho e em dezembro, e aí, em virtude exatamente dessa situação que a gente está vivendo, ele está sendo todo online. Bom, eu sou, só para me apresentar aqui para os que não me conhecem, meu nome é Marcos Lupe, eu sou professor do curso de marketing na USP, ministro as disciplinas lá de gestão de varejo, tanto lá na USP Leste, vulgo EASH, né? Tem muita gente, quando a gente fala essa sigla, ninguém sabe onde é, mas a USP Leste ela tem um campus grande ali próximo do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e também lá na FEA USP, lá na cidade universitária. E venho coordenando aqui o MBA Varejo Físico Online desde a primeira turma, né, desde 2017. Na verdade, eu fui um dos idealizadores do curso. Então, a ideia aqui hoje, pessoal, com esse webinar, é a gente bater um papo aqui, tá? Nós já recebemos algumas perguntas antes, né, do webinar, e como o Botão comentou, vocês também podem aí, né, fazendo as perguntas ao longo aí da nossa conversa aqui. Nós temos aqui hoje o professor Eduardo Terra, né? Ele é um dos professores aqui do nosso MBA, inclusive será ele que fará a abertura da próxima turma, que terá início no dia 29 de setembro, e obviamente ele vai se apresentar, mas o Eduardo Terra ele é muito conhecido, quer dizer, hoje é um dos principais palestrantes aí aqui no Brasil, né, quando se fala em varejo e mercado de consumo. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Executivos do Consumo, participa de vários, né, conselhos de administração de grandes empresas aqui, tem uma ampla experiência em conduzir, né, os grupos, inclusive, para a China, né? Ele já foi várias vezes com o grupo BTR Varese, inclusive
no ano que vem isso vai acontecer. A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes de começar o chat. Então, aproveitem, né? A ideia é essa, a gente fazer um bate-papo aqui inicial e depois abrir para responder as perguntas de vocês, ok? Edu, obrigado, muito obrigado pela participação aí. Se você quiser falar algumas palavras com o pessoal e depois a gente já começa aqui também. Obrigado, Marcos. Obrigado, Botão. Obrigado a todos. Uma honra estar sempre com vocês aqui. Estou animado aí para a próxima turma que está chegando. Como você já colocou, eu tenho hoje um conjunto de atividades diferentes. Sou conselheiro de algumas empresas aí de varejo, como o Grupo Boticário, a Petróleo Ipiranga, a Pets, a Extra Farma, o Savenhago, o Lopes, para dar alguns exemplos aí de empresas que eu participo, conselho. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que faz hoje os principais estudos, índices, rankings do varejo brasileiro, e tenho a minha empresa, né, a BTR Varese, com outros sócios. Como você falou, organiza missões técnicas com uma série de destinos onde o varejo está passando por grandes transformações. Então, a China, Israel, Vale do Silício e outros destinos. A gente pode falar um pouquinho deles aqui. Então, uma honra estar com vocês, falar um pouco do momento que o varejo está passando. Há um lado de crise, mas há um lado de aceleração e de transformação que a gente vai poder conversar e falar um pouco durante essa 1 hora que a gente tem aqui. Legal, Edu. Pegando exatamente esse gancho, né, disso que você estava comentando, inclusive com números, né, a gente tem acesso à própria Cielo, ela lança quase que semanalmente alguns números relacionados ao varejo. Obviamente, quer dizer, essa pandemia, ela impactou fortemente, né, o mercado de consumo como um todo, né, a confiança dos consumidores e tudo mais, mas a gente vê que a maior parte, né, dos setores ocorreu uma queda, né, das vendas, mas 2 setores em específico, né, de supermercados e hipermercados e material de construção, pelo que a gente vê pelos números, inclusive tiveram um crescimento, né, nesse período aí do início de março até agora, e outros setores, por exemplo, como os setores de serviços, muito impactados, né, com quedas chegando a 60%, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Eu acho que a gente hoje tem claramente aí alguns varejos aí, né, que a gente pode chamar aí nesse momento aqui no Brasil, né? E como que você tem visto isso? Como que você tem visto isso, né? Como que você tem acompanhado? O que você pode nos dizer a respeito dessa questão? Perfeito. É importante você ter falado isso, porque talvez a primeira pergunta que todo mundo me faz é como é que está o varejo na pandemia? E aí o teu ponto é importante. Não tem um único varejo na pandemia. Eu tenho olhado o varejo em 3 blocos bem distintos, tá? Com realidades diferentes, com crescimentos diferentes, com crises diferentes. Então, vamos organizar um pouco esses 3 blocos. Primeiro, deixa eu dar um primeiro número. Esse varejo de bens que a gente está falando no Brasil é um mercado de 1,6 trilhões de reais. Então, 1,6 tri, vamos guardar esse número, é o chamado varejo restrito no Brasil. O primeiro varejo que a gente tem na pandemia é o chamado varejo essencial, que é um corte que a gente nunca tinha usado, a gente nunca tinha essa expressão, varejo essencial, mas por conta da pandemia a gente extraiu um pedaço desse varejo restrito, que é o supermercado, a farmácia, o pet shop, e depois se incluiu também o material de construção, que é o varejo que comercializa aqueles produtos que são considerados essenciais e que não ficou nem um dia com suas lojas fechadas, né? E pelo contrário, né, pela sua essencialidade, ele cresceu, substituindo, por exemplo, demanda de restaurantes, né? As crianças fora da escola passaram a consumir mais produtos em casa, as farmácias substituíram consumo de perfumarias e outros segmentos. Então, esse bloco do varejo essencial, desde o final de março, né, da 20 de março, mais ou menos, quando começaram as quarentenas nas cidades brasileiras, ele começa a descolar daquele varejo maior
E esse varejo essencial, ele é 37% do todo. Tá? Então, mais ou menos 600 bilhões, daquele 1,6 tri, 37% vai muito bem, obrigado. Claro que dentro desse bloco, supermercado, farmácia, pet, material de construção, também tem realidades diferentes. O supermercado vai muito bem, vou dar um exemplo. Hoje saiu o resultado do Carrefour, foi um espetáculo, as ações subiram. E não só o Carrefour, como grande parte dos supermercados no Brasil. A gente tem dito o seguinte, durante esses 5 meses, em média, os supermercados fizeram um mês a mais de resultado. Então, o supermercado vai muito bem, farmácia vai ok, não foi mal, pet vai bem e material de construção não tanto, mas não sofreu. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, são outros 6%, então estamos 37%, agora mais 6%, é o e-commerce, certo? Que é um pedaço de todos os segmentos, que também voou na pandemia. Né? O crescimento do e-commerce foi exponencial, ele cresceu em todos os aspectos, em todos os segmentos, então ele também precisa ser destacado, né? Como uma parte do varejo que olhou a pandemia como oportunidade e não como um problema. Então, mais 6% do varejo como um todo foi bem. E aí, obviamente, o restante, que é o chamado varejo físico não essencial, que é onde está shopping centers, a moda, o calçado, teve grandes problemas, porque ficou aí, em média, 100 dias, com grande parte das suas lojas físicas fechadas, tentando buscar alternativas para vender. E esse varejo, de fato, sofreu a maior crise da sua história, e está passando por provações e por uma série de problemas grandes. Então, são 3 fotografias bastante distintas: o varejo essencial, o varejo de e-commerce e o varejo físico não essencial. Muito bom. Inclusive, né, é um aspecto que é bastante interessante, né, inclusive você faz parte, né, do conselho do LOP Supermercados, né, do Savenago. Você sabe bem disso que há um ano atrás, talvez um pouquinho mais, boa parte desse varejo aí, o varejo alimentar, né, ele pouco estava atento, né, para essa questão das vendas online, né, como você bem falou, quer dizer, se a gente for dividir, né, nesse varejo essencial, apesar das lojas estarem abertas, a gente tem aí um crescimento considerável, né, dessas vendas online, né? Então, quer dizer, qual que hoje realmente, né, essa representatividade aí do e-commerce, né, nas vendas, quando a gente pensa aqui no Brasil? Porque, claramente, né, nós temos visto aí vários números que também, isso também varia também entre categorias de produtos, setores e tudo mais, mas claramente as pessoas com as lojas fechadas, né, elas têm exatamente migrado muito, né, para essas compras online, né? Hoje, o que isso representa versus o que tem aqui no Brasil, o que você vislumbra para o futuro e o que a gente vê lá fora também, né? A gente já sabe que, por exemplo, na China, não sei exatamente o número atual, mas é quase 1/3 das vendas já acontece no digital, né? Perfeito. Foi bom você ter me perguntado. Eu fiquei quase 30 dias aí concluindo uma pesquisa. Eu vou soltar um artigo amanhã no LinkedIn com os dados atualizados. O crescimento foi muito grande. A gente tirou um pouco do atraso que a gente tinha no Brasil. Hoje, antes da pandemia, a gente tinha uma taxa de penetração das vendas online de 5,8% como um todo, quer dizer, arredondando 6%, que é aquele número que eu coloquei. Mas em abril, por exemplo, com o varejo físico quase todo fechado e online alta, a gente chegou a 12%, né? Que não é uma taxa real, porque o varejo físico não estava vendendo a sua normalidade e o e-commerce estava lá em cima. Eu acho que o número que a gente deve terminar o ano é um número próximo a 10%, que já nos coloca em patamares mais maduros. Na China, como você colocou hoje, já é próximo a 35%, quer dizer, mais de 1/3 do que se vende no varejo chinês já é pela internet. Na Inglaterra, já é por volta de 20%. Nos Estados Unidos, já é próximo a 15%. Enfim,
há um movimento muito grande de se comprar pela internet. Vou te dar um outro número, Marcos. Durante a pandemia, esse é o número do Instituto Compre e Confie, só durante a pandemia, 5,7 milhões de brasileiros compraram pela internet pela primeira vez. É um número muito importante, né? Então, 3 fenômenos aconteceram. Muita gente comprou pela primeira vez, o que aumenta a base de consumidores. Gente que comprava esporadicamente ou alguma coisinha, aumentou e começou a comprar coisas que nunca imaginava comprar, por exemplo, supermercado. E aí tem um número até no balanço do Carrefour, saiu ontem, hoje, que me impressionou, o número oficial. Há um ano, só 2% do que o Carrefour vendia era pela internet. E agora já 8% do que o Carrefour vende é pela internet, né? Então é um número já bastante representativo, que vem desses novos consumidores, gente que comprava às vezes algo mais específico, mas começa a comprar um remédio, um alimento, e gente como eu, que já era um usuário mais frequente, que durante a pandemia passou a comprar absolutamente tudo pelo e-commerce. Então, esses 3 eventos, gente nova, gente que comprava um pouquinho, começou a comprar mais, gente que comprava bastante, começou a comprar tudo, fez esse pedaço do varejo crescer bastante. Então, hoje eu acho que 10%, acho que a gente deve terminar o ano, 10% do varejo brasileiro já é pelo canal digital. Nós vamos falar um pouquinho, isso não quer dizer que o físico está morrendo, quer dizer que a gente tem uma fusão desse varejo físico com a varejo online com o varejo físico. Legal. Isso também vem exatamente numa das perguntas aqui, né? E a gente tem lido isso constantemente, uma discussão sobre vários especialistas, né? Inclusive antropólogos, psicólogos, quer dizer, marqueteiros, quer dizer, tem gente de todo lado dando um palpite que é exatamente, né? O que você acha, né? Quer dizer, de tudo que você tem visto, aí você tem acompanhado, quer dizer, essa mudança, né, do comportamento do consumidor, né, em direção ao online, obviamente que a gente não pode quantificar nada, né? O quanto disso, né, realmente vai permanecer no pós-pandemia. Se a gente pensar um pouquinho nesse número, inclusive, que você comentou, praticamente saindo aí de 5%, 6% para 10%, a gente já vê um crescimento para 12%, né, como você comentou, e terminar em 10%, isso já começa exatamente a mostrar que parte desse comportamento vai permanecer. Mas o que você acha, quer dizer, em relação ao que você tem visto por aí, em relação a esse aspecto aí, né? Então, eu tenho pesquisado bastante isso. Eu, particularmente, acho que mudanças estruturais de comportamento, tal novo normal, eu acho que é muito cedo para a gente falar em mudanças estruturais definitivas, né? Todas as crises que a gente já passou, e sempre a pior crise é aquela que a gente está vivendo, a gente sempre acha que o mundo vai ser diferente, eu nunca mais vou ser igual, e depois a gente tende a voltar à normalidade. Então, isso é um ponto. Agora, o que a pandemia fez, isso eu acredito, foi acelerar tendências que já existiam. Então, vamos lá, vamos esquecer a pandemia primeiro. Antes da pandemia, já existia um movimento de digitalização das pessoas, da sociedade e do consumo. Então, eu vou te dar um número pré-pandemia, tá? O Brasil já tinha 80% dos lares com acesso à internet, 220 milhões de smartphones e quase 150 milhões de brasileiros acessando o WhatsApp. Isso formava um quadro de inclusão digital. Então, cidadãos digitais que começavam a usar aplicativos para uma série de coisas, inclusive para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? Hoje, para você ser um motorista de Uber, você tem que ter um smartphone, um aplicativo. Você ser um motorista de Rappi, a mesma coisa. Então, a inclusão digital, ela antecede tudo isso que a gente está falando. O que faltava, no fundo? Eu transformar um cidadão digital num consumidor digital. E aí tem uma série de aspectos antropológicos, culturais, de inércia. Por que você nunca pediu supermercado pela internet? Não sei, porque eu vou lá e compro, né? Por que você nunca comprou farmácia pela internet? Porque eu vou lá e paro na farmácia.
De repente, a gente fechou o varejo por 100 dias. E mesmo o varejo aberto é um varejo perigoso de você ir. As pessoas têm medo de ir ao supermercado, à farmácia. E o varejo digital, eu estou aqui, disponível, seguro. Então, a gente acelera um movimento bastante importante, onde eu já tinha a base construída, isso é recente, de pessoas digitalizadas, com um canal seguro, pronto e com uma base que sabe acessá-lo. Então, esse movimento de crescimento do e-commerce tem a ver com esses dois elementos, de uma base de inclusão digital recente e com uma quebra de inércia que a pandemia trouxe. E, naturalmente, muitas dessas pessoas que compraram pela primeira vez pelo supermercado, compraram pela primeira vez pela farmácia, gostaram. Pô, é mais inteligente, é mais fácil, é mais rápido. Eu não estou dizendo que depois da pandemia muita gente não vai voltar para a loja, mas muita gente não vai voltar para a loja, né? Então, acho que este comportamento de digitalização, ele veio para ficar porque ele não é da pandemia. Ele é pré-pandemia, a pandemia só acelerou ele. Então, acho que isso é importante a gente separar o que é da pandemia, o que a pandemia acelerou, algo que já vinha antes dela. Isso, inclusive, traz uma discussão muito forte, né? A gente tem visto aí empresas, né? Aqui no Brasil ainda não, mas empresas lá fora, por exemplo, que todo mundo comenta, né? Zara, a Zara vai repensar e vai fechar tantas lojas. Nos Estados Unidos, esse movimento já estava acontecendo por outros fatores, né? Que a gente sabe, quer dizer, nos Estados Unidos já era um mercado no qual existia, né, uma quantidade, inclusive, bastante elevada, né, se a gente for comparar com outros países, de lojas, né, de metro quadrado de loja, inclusive, mas a gente vê exatamente algumas empresas, né, e sempre vem aquela discussão, né, da loja física, né, então, a loja física, essa é uma discussão já antiga, né, mas claramente agora com essa, como você comentou, né, essa digitalização, essa utilização cada vez maior, né, dos consumidores de meios digitais, né, sempre retoma aquela discussão, quer dizer, e a loja física, como que ela vai ficar, né? Ela vai continuar existindo? A gente sabe que sim, né? Mas claramente essa loja física ela vai ter que se transformar, não? Total. Essa talvez seja a discussão mais importante do varejo no momento. Por quê? Porque 90% do que se vende ainda é pela loja física, né? Então, tem os 10% que a gente falou agora há pouco, que é a tendência, mas o varejo vive do físico e o físico está mudando. Então, e o que a gente pode falar dele? Algumas coisas que são importantes. Primeiro, aquela loja física como o único canal disponível de acesso, onde você tinha que sair de onde fosse para ir até a loja, procurar por um produto estocado e comprar, aquela loja morreu. A loja física hoje não é mais aquele único ponto de acesso disponível. Se você for hoje, por exemplo, no Mercado Livre, você acha o que você quiser, tá? Então, disponibilidade, raridade, exclusividade não pode ser mais um atributo da sua loja. Só eu tenho, né? Você só encontra aqui. Isso não é mais. Hoje o e-commerce tem muito mais variedade que o varejo físico, né? Se você for ao Google, você encontra o que você quiser, certo? Então a loja física não pode mais trabalhar com esse atributo. O atributo da loja física é outro. Ela tem experiência, que para mim é insubstituível. Você poder ir, interagir com o produto, interagir com o vendedor, experimentar, aprender, tocar, trocar, né? Isso é insubstituível. Não dá para trocar por nada, pelo digital. Segundo, as pessoas gostam de interagir com o mundo físico. Para mim, a pandemia só reforçou isso. Tem alguém feliz em não sair de casa? Claro que não. As pessoas querem ir para a rua. Elas não estão indo para a rua porque não é seguro ir para a rua. Mas a pandemia, para mim, só reforçou uma tese de que somos seres sociais. Senão a gente estava feliz em casa, assistindo séries, TVs, né? A gente quer ir para a rua, né? A gente só não está indo para a rua porque não podemos ir para a rua. Então, eu acredito que assim que a gente puder voltar
a socialização segura, o varejo físico bem feito, que é aquele que tem experiência, tem pouco atrito, ele cresce. Agora, vamos lá. Aquela loja física, no shopping, por exemplo, né? Que você abre a loja 10 da manhã, esperando o cliente chegar para comprar, essa loja morreu. O que a pandemia mostrou é o seguinte: uma coisa é físico, outra coisa é o físico combinado com ferramentas digitais. Então, quem é o varejista físico que sobreviveu à pandemia? Aquele que usou a base de varejo físico, usou vendedores, mercadorias, com ferramentas digitais, o WhatsApp é a principal delas, para ativar base de clientes em casa, para comprar aqueles produtos que estavam na loja. Então, quem é a loja de sucesso hoje? Aquela que abre às 10 da manhã, que tem um time que o tempo todo está ativando clientes nas redes sociais, no WhatsApp, né, usando a loja como base de trabalho, não como espaço esperando os clientes chegarem. Aquela loja passiva, ela morreu. A loja tem que ser um instrumento ativo que combina ferramentas do mundo digital com o espaço físico. Essa combinação ela é interessante, né? Então, se eu tiver um varejo físico, um e-commerce, um time que saiba usar rede social, WhatsApp, base de clientes, essa combinação que eu acredito. Porque também tem um exemplo, Marcos, nenhuma operação de varejo só digital prosperou. A Amazon, os maiores investimentos da Amazon são em loja física, os maiores investimentos do Alibaba são em loja física. A gente tem no Brasil o exemplo da Netshoes, que teve que se juntar ao Magazine Luiza para poder ter a força do físico para prosperar. O próprio Mercado Livre está se aproximando do varejo físico, não com lojas dele, mas em parcerias com lojas físicas, para poder ter a última milha, enfim. A gente tem que olhar hoje o varejo para o futuro, não como vai ser físico ou vai ser digital. Vai ser uma combinação bem feita das duas coisas. Isso é perfeito, concordo plenamente. Inclusive, a gente já estava vendo toda essa transformação, né, lá na NRF, nas visitas que a gente faz, e vocês lá, eu ainda não tive a oportunidade de estar lá, mas na China, isso quer dizer, esse processo se acelerou absurdamente, né? E é interessante que quando a gente fala, né, do físico, né, do varejo realmente físico, a gente tem não sei se a gente pode chamar uma entidade, mas um local que são os shopping centers, né? Que até bem pouco tempo atrás, basicamente, os shopping centers eram a grande maioria, né? Nem se falava em integração de canais, né? Em formas de se conseguir vender pelos canais digitais, né? Tinha uma iniciativa ou outra, né, de grandes grupos, mas agora, claramente, a gente está vendo, né, a aceleração muito grande disso com lançamentos de marketplaces, com drive-thru para retirar mercadoria. Quer dizer, eles estão tentando se virar e perceberam também que aquele negócio, né, unicamente para se receber aluguel, né, como um real estate, também não vai funcionar no futuro, né? É isso mesmo. Assim como a loja teve que se reinventar, você colocou muito bem, o shopping também está se reinventando em dois aspectos, eu tenho dito. O shopping como destino só de consumo morreu. A prova disso é que o mercado americano de shopping está sofrendo mais que o nosso shopping já se reinventou antes dos deles. O nosso shopping já é um destino de serviço, já é um destino de entretenimento, já é um destino de outras coisas, né? Quem frequenta shoppings no Brasil sabe que já há alguns anos você não vai ao shopping só consumir. Você vai ao shopping para ir ao cinema, você vai ao shopping para ir ao restaurante, você vai ao shopping para buscar serviços, né? Enfim, então essa combinação deixou o nosso shopping já pronto. O que faltava para os shoppings brasileiros é o que você falou, essa inserção no mundo digital parecia desconectada e que a pandemia acelerou. Então, são os marketplaces e essa preparação para que o shopping seja um varejo omnichannel. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Até muito pouco tempo antes da pandemia, a maior parte do shopping sequer estava preparado para um motoqueiro do Rappi ou do iFood entrar e retirar um produto de um restaurante que estava lá.
Ou seja, o shopping ele não estava amigável para o modelo de omnicanalidade. Hoje, os shoppings todos estão criando drive-thru, corredores de Rappi, iFood, Uber, né? Quer dizer, eu quero que o shopping se conecte, e vamos lembrar que o mundo digital ele começa pela internet, mas ele termina pela logística, né? Então, eu preciso conectar essa logística do digital com os shopping centers para que ele seja um hub de omnicanalidade. Isso está acontecendo. Então, eu acredito muito que o papel dos shoppings, assim como da loja, também vai mudar. Tá? Muito bom. E só antes da gente abrir aqui, que nós estamos aqui no chat com muitas perguntas, Edu, só para fechar aqui, né, um outro assunto que enviaram aqui como uma questão pertinente para a gente discutir aqui é a tal da transformação digital, né? Essa palavrinha mágica parece que virou agora, né, é o vocabulário de qualquer gestor, mas a gente sabe que boa parte, né, dos gestores entendem transformação digital só com investimento em tecnologia, só ter o canal lá, o e-commerce, ou é só eu ter um aplicativo, né, ou é eu investir em alguma tecnologia para colocar ali no ponto de venda, e a gente sabe que isso claramente não funciona, né? Quer dizer, e principalmente, né, essa questão lá na China, né, isso está muito avançado, inclusive como você mencionou no começo mesmo, né, os supermercados Rema lá do Alibaba, quer dizer, é um modelo de negócio que já nasce totalmente, uma integração totalmente, não existe digital ou físico, né? O que você acha, quer dizer, o que você tem a dizer dessa questão? Porque isso é um tema extremamente discutido hoje, mas que a gente vê que a execução, né, a gente pode chamar de jornada de transformação digital das empresas, é muito falha, né? Ela era falha, confusa, incompleta, né? E na verdade, ela estava muito conectada com a jornada de transformação do consumidor, né? Aquele número que eu coloquei de 80% dos lares com acesso à internet, 220 milhões de smartphones, 150 milhões de acesso ao WhatsApp, que traz a inclusão digital do brasileiro, é o maior acelerador da transformação digital do varejo. A pandemia foi o maior gatilho de aceleração da transformação digital. Quem estava dormindo acordou, quem estava andando correu e quem estava correndo chegou, né? Assim, de uma maneira bem breve. Foram 5 anos em 5 meses, né? Não tenho dúvida disso. Quer dizer, metas e indicadores que as empresas imaginavam alcançar em 4, 5 anos chegaram nos 5 meses de pandemia. Então, de novo, a transformação digital não é uma tendência da pandemia, é uma tendência que já vinha, que a pandemia acelerou, e você tem razão. Ela precisa ser uma agenda completa, integrada, que vá além de investir em tecnologia e e-commerce, que trabalhe dados, que trabalhe cultura, que trabalhe consumidor digitalizado, que trabalhe a omnicanalidade, que trabalhe a redefinição do papel da loja, né, que trabalhe CRM, que trabalhe, enfim, a empresa de uma forma completa e integrada digital. Legal, muito bom. Bom, eu acho que a gente, como nós estamos com muitas perguntas aqui, eu vou passar para o Botão, tá? Agora para interagir agora com o nosso público que está aqui ao vivo. Botão, a hora que você quiser aí, vamos puxar aí, vamos responder umas perguntas do pessoal aí, ok? Beleza. Vou começar de baixo para cima aqui, tá? Bem bacana a discussão. Acho que para quem assistiu o evento que nós tivemos ontem, que tratou mais aí do digital business, tem tudo a ver, tá? Deu para perceber na discussão que uma coisa está ligada à outra. O Vinícius Peixinho, ele mandou algumas perguntas aqui. Acho que a última dele, talvez ele tende para um lado um pouco mais tecnológico, que vai um pouco além. A preocupação dele é a questão do camarada comprar online e ter aquela questão da prova, né? Já que você vai numa loja física, você pode testar lá um determinado produto. Ele perguntou se existe já alguma tendência ou alguma coisa se desenhando no sentido de impressão 3D ou tecnologia para experimentar sem a necessidade aí de ir presencialmente a uma loja física? Então, vamos lá. Eu posso começar, depois o Marcos aí complementa.
Existem algumas tecnologias, mas antes da tecnologia existem estratégias e processos, né? Vou dar alguns exemplos. Para roupa, para moda, o Brasil tem um problema grave de padronização de tamanhos, que é um maior drama que existe da venda online. Um M não é M, um G não é G, um P não é P, né? Isso não acontece nos Estados Unidos. Então, isso dificulta muito a venda, porque a chance de eu comprar um M e não servir e ter que trocar cria atrito para o consumidor, custo para o varejista e inviabiliza o canal. Então, o que o varejo tenta fazer é criar uma série de coisas. Para isso, o varejo está investido muito no chamado catálogo digital, que ele tenta mostrar o produto de todas as formas e maneiras, medidas, dimensões, para você tentar ter o máximo possível de informação para tomar uma decisão certa, segura e evitar isso. As tecnologias, vamos dizer assim, mais sofisticadas, de 3D, elas ainda não existem. Elas são ideias do futuro, mas elas não têm sido gargalo para o e-commerce crescer, que a gente tem que lembrar o seguinte: o e-commerce jamais vai substituir o varejo como um todo. Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. O e-commerce, por exemplo, material de construção, que é um segmento que a gente fala pouco. Eu não preciso fazer minha primeira compra pelo e-commerce, certo? Primeira compra, provavelmente eu vou à loja, vou lá especificar a tinta que eu vou usar, vou escolher o piso que eu vou comprar para minha casa. Mas quem nunca fez uma obra, uma reforma e teve que comprar a segunda, terceira, a quarta compra, que você já sabe o que você tem que comprar, está especificado, é uma compra de reposição. Essa segunda, terceira compra não precisa ir até a loja, eu sei exatamente o que eu tenho que comprar, é uma reposição. A mesma coisa vale para um medicamento, a mesma coisa vale para produtos de supermercado. Então, produtos bem especificados, Botão, eles não têm essa demanda de você ter que testar, experimentar, interagir. Em segmentos onde isso é mais crítico, aí sim é importante, a moda é um deles, tanto que na moda a omnicanalidade, ou seja, a loja junto com o digital, fazendo um papel, por exemplo, de você poder trocar, devolver, ela é bastante importante e ela costuma fazer o canal digital crescer quando isso está junto. Eu concordo com o Eduardo, porque é muito interessante, né? Por exemplo, nós lá, todos os anos na internet, na NRF, tem 800 stands lá de novas tecnologias. Muitas delas inclusive até factíveis, né? Mas dando 2 exemplos aqui, né? Uma que hoje já tem sido bastante aplicada, inclusive em material de construção, né? Não em material de construção, mas também no segmento de imóveis e tudo mais, que é a realidade aumentada, né? É uma tecnologia que, inclusive, está sendo incorporada em aplicativos e tudo mais, e isso você consegue linkar exatamente esse mundo digital, né, ali na sua casa, mas em muitas situações você vai ter que ver isso ali no varejo, no físico mesmo, entendeu? E a mesma realidade virtual, né, que é aquele óculos e tudo mais. A gente já vê isso lá há quase 10 anos e é uma tecnologia que não vingou. Então, eu acho que assim, essa questão da tecnologia, ela é muito calcada exatamente, o varejista, né, precisa pensar exatamente na visão do consumidor, né? Será que ele vai adotar isso daí? Será que tem alguma importância, né? E eu acho que tem muitas outras coisas antes disso, né, do que ter na loja lá uma realidade aumentada virtual, para se resolver antes desse investimento maciço, de repente, em tecnologia. Bacana. O outro ponto importante aqui também, Eduardo, eu estava dando uma olhada no seu LinkedIn, no fim eu acabo sempre acompanhando, vi que você teve um artigo lá, o que você aprendeu a última vez com a China, da viagem que você foi. Teve também o dado que você comentou, acho que 33% ou acima de 30% já é aí feito via o e-commerce, né? E o Diego Muniz mandou uma mensagem nesse sentido. A China sofreu com a pandemia primeiro. Com isso, teve sua retomada antecipada. Quais lições podemos aprender com o varejo chinês, que é formador
de tendências principalmente relacionadas à tecnologia, se você já está notando alguma coisa que vem acontecendo por lá nesse período pós-pandemia. Eu acho que dá para focar em uma delas, que eu acho que veio para ficar nessa retomada, que é o que a gente está chamando de um varejo low touch, né? O que é o tal do varejo low touch? É um varejo onde o contato entre consumidor e loja tende a ser o menor possível, né? O melhor exemplo do low touch é o pagamento, quer dizer, e pagamento é o pior momento, né, da nossa experiência do físico, é você ter que usar o dinheiro, passar o cartão, interagir ali, pega papel, tira papel. Então, toda essa experiência ela tende a ficar menos touch, menos com contato, tá? A própria experiência de experimentação de produto. Então, os protocolos que vieram da Ásia, que a epidemia chegou primeiro, mostram que você tem que preparar uma loja para que ela tenha o produto, a loja, a mercadoria, né, o pagamento, o menor contato possível com o consumidor, já que a gente tem uma distância ainda da vacina, de alguns meses aí, né? E durante esse período o varejo vai estar aberto, precisando vender, as pessoas querendo comprar. Então, acho que a primeira lição é essa. A segunda, você já tocou, a China já tinha um e-commerce muito pronto, muito preparado e muito... que na verdade é o que chegou no Brasil, né? Esse e-commerce que permite você, da sua casa, praticamente viver. Eu fiquei, durante muitos meses, comprando absolutamente tudo pela internet. De remédio a roupa, né? Absolutamente tudo, bem atendido, com variedade, com preço, com promoção, chegando no meu prédio. E o bacana disso, que eu não estou falando só da cidade de São Paulo. Hoje o e-commerce ele consegue levar uma oferta de capilaridade, que eu acho que é bacana, né? Então, o e-commerce não é mais um privilégio de grandes centros urbanos, enfim, do Brasil. A gente consegue também trazer uma capilaridade. A gente tem cidades no Brasil de poucos milhares de habitantes, onde você não tem uma oferta de varejo físico relevante, que com a pandemia sofreu muito. Mas você tem um varejo de e-commerce que consegue levar para aquelas cidades uma variedade, um preço importante que calibre e complementa aquela oferta da cidade. Eu acho que sim, Botão. E aí é sempre importante, né? Eu acho que quando a gente analisa, como eu comentei, ainda não tive a oportunidade de ir na China, mas o que a gente pode também sempre fazer um paralelo é exatamente na penetração, né, de smartphones, de internet aqui no Brasil, como o Eduardo comentou, a gente está, quer dizer, aumentando, isso tem acelerado, mas quando a gente compara isso com outros países, principalmente, né, não muito com relação ao acesso a smartphone, mas a internet aqui no Brasil, em muitas localidades, ainda é sofrível, né? Então, a gente tem que sempre fazer, né, essa análise, olhar, obviamente, não só para a China, né? Nós temos outros diferentes mercados, não é porque hoje é só China, mas o mercado americano continua sendo extremamente relevante também, né? E sempre buscando acompanhar, e obviamente que nós temos uma série de particularidades aqui no mercado brasileiro e ver como que isso funciona aqui no nosso país. Bacana. Uma que chegou aqui há pouco, da Daniele Romero, de Nadai, ela perguntou, Eduardo, qual a sua percepção, talvez, aí com um dos ramos que mais tenha sofrido aí dentro do contexto, que é a questão ao turismo, né? A venda de produto de viagem, se você tem alguma consideração em relação a isso aí, como é que o pessoal está montando as suas estratégias para seguir daqui em diante? Sem dúvida, a indústria do turismo como um todo é a que mais sofreu, né? Junto com a de eventos, né? Que é onde a gente tem o deslocamento, a aglomeração, a não essencialidade. Então, e dentro da indústria do turismo, você tem companhias aéreas, hotéis, você tem o próprio varejo que deriva disso, né? Você tem cidades no Brasil que vivem só disso. Vou dar um número que a gente não imagina, mas 10% do PIB mundial é turismo, né? No Brasil é 8%, porque o Brasil, infelizmente, não tem o desenvolvimento do turismo que poderia, mas na Europa, a gente tem países como Portugal, Grécia, onde mais de 20% do PIB vem do turismo. Então,
turismo precisa voltar, já está voltando na Europa, né? Ele é um pilar importante para que a gente possa ter a recuperação do PIB. E dentro do turismo, a gente tem a volta inicial do turismo doméstico, que é mais seguro, você não tem os protocolos de imigração, né, que são importantes para o controle da pandemia. Ele já está voltando, o turismo doméstico brasileiro já em julho retomou, né, em lugares onde a pandemia está um pouco mais controlada. Mas o internacional, você tem, para dar um exemplo, toda a área de duty free, né, que é um varejo importante, teve uma queda brutal. As pessoas não só estão viajando pouco, como a última coisa que elas pensam quando elas chegam ou vão viajar é passar por uma loja. Elas querem chegar com segurança, embarcar com segurança, né? Toda a área de alimentação e de restaurantes, né, que sofrem. Então, é muito duro. A gente espera que isso retorne e volta, possa se reconstruir, recompor, porque é um segmento que foi bastante machucado aí com esse momento que a gente está passando. Bacana. Para complementar, Lupe, eu posso seguir aqui? Não, Botão, acho que pode seguir. Eu acho que quanto a essa questão, quer dizer, realmente é um setor, quando a gente pega inclusive os dados, né, é um dos setores mais impactados aí e, consequentemente, vai demandar, inclusive, que o governo tome ações aí em relação a ajudar esse setor, porque ele é um setor, como o Eduardo mesmo comentou, muito importante, né? E que está sendo extremamente impactado, né? Eu acho que a cadeia ali que está envolta no turismo, ela é muito grande. Bacana. Eduardo, vou fazer uma pergunta minha aqui agora, tá? A gente vê algumas modificações, né, no sistema de relacionamento com o cliente de algumas soluções que estão surgindo. Eu acho que o Uber, na questão aí da mobilidade, foi um deles. Se você pegar o Airbnb no setor hoteleiro, foi outro, né, que muda um pouco a forma de comercialização. Qual o próximo, talvez, aí, o próximo segmento que você enxerga como sendo que vai haver uma mudança abrupta aí no comportamento e na forma de comercialização, de negociação? A disrupção total, completa, como foi o turismo, mais até o transporte do que o turismo, né? É difícil da gente prever ou imaginar. Tem uma acontecendo, que eu posso te falar que tem relação com o varejo, que é a indústria de pagamentos, tá? Que tem agora, a partir de novembro, a gente tem o Pix, que é o programa de pagamentos instantâneos do Banco Central, que vai gerar uma disrupção na indústria de pagamentos. A maneira com que a gente vai pagar vai ser muito diferente, mais simples, mais fácil, mais ágil, mais barata, tá? Então, esse é um exemplo. O varejo, eu ainda vejo isso um pouco mais distante. Nenhum dos segmentos deve, assim, eu estou falando de virar de ponta cabeça, virar do avesso o jeito que as coisas acontecem. O que tem acontecido no varejo é uma evolução e não uma transformação do jeito com que a gente compra, do jeito em que as coisas acontecem, né? Em pagamentos, eu acho que é o próximo tufão que está chegando ainda para esse ano e que para o ano que vem a gente vai ver uma virada grande aí nos moldes que você comentou de Uber e de Airbnb. Eu acho que essa questão aqui de pagamentos realmente está em ebulição, e isso não tem a ver só com a questão da pandemia, né? A gente já tem visto um movimento, né, dos próprios varejistas, né, dos grandes varejistas, na verdade, o próprio Carrefour agora, o banco, né, que eles já tinham lá, ele se tornou realmente um banco comercial, né? A Via Varejo com o Banqui, né? Várias iniciativas, quer dizer, a própria Riachuelo já tinha a Midway, né? Ia virar banco, agora, até a última informação que eu tenho, não vai, e todas essas fintechs, né? O que a gente precisa lembrar é que nós temos praticamente aí, o último número que eu vi, 50 milhões de desbancarizados no Brasil, né? E aí esse é um paralelo interessante da gente olhar o que aconteceu na China.
né? Aí sim é um paralelo interessante, né? E eu acho que o Eduardo pode, inclusive, complementar isso daí, porque lá na China praticamente já se vislumbra que vai sumir o dinheiro, né, em moeda, né, o dinheiro físico, exatamente por esses meios de pagamento. Então, hoje, né, esse anúncio do governo com o Pix realmente está gerando um burburinho bastante grande aí em como isso vai evoluir nos próximos meses, porque pelo que o Banco Central anunciou, em outubro agora já vão começar os testes. E até a gente tem a base, né, Marcos? Quer dizer, a gente tem o brasileiro digitalizado, a gente já falou os números aqui, a regulação, que é o PIX, e as empresas investindo em inovação. Então, a gente tem o pão, a faca, o queijo, o pão na mesa, para daí sair aquilo que o Botão colocou, que é uma disrupção de uma indústria importante aí. Bacana. Ontem, pessoal, a gente discutiu muito, como eu disse, a questão do digital business e a maturidade das empresas aí, no sentido de aderir a essa onda que ela é inevitável, né? O Carlos Alberto Zen, primeiro parabenizou aqui pela qualidade da discussão, bem legal, também compartilho. Neste cenário de transformações, de revoluções no varejo, qual o papel, né, o mindset do comportamento dos funcionários e o complemento também dos nodos das empresas no negócio, porque muitos deles acabam sendo talvez aí de negócios familiares, vêm de um comportamento um pouco mais tradicional, e aí tem uma certa restrição talvez a aderir aí a essa digitalização e a esse novo modelo de negócio. Como é que você enxerga isso daí, Eduardo? O coletivo desse mindset do fundador e dos funcionários forma o que a gente chama de cultura organizacional, né? Eu uso muito uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração de empresas, que já dizia o seguinte, que em uma organização, a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer com a nossa agenda aqui de transformação digital? Se eu não tiver um mindset digital, uma cultura digital, a minha estratégia digital não vai andar, né? Então, você tem razão. Se eu não tiver o fundador, o acionista, o proprietário convencido de que essa agenda digital tem que andar, tem que acontecer, se ele não acredita nisso, ela não vai sair do lugar. Então, esse é um movimento que tem que partir dos fundadores, dos acionistas, tem que catequizar, evangelizar equipes e funcionários para que aí ideias, estratégias funcionem e aconteçam. Então, esse componente cultural da digitalização, ele é fundamental e essencial para que a gente tenha sucesso numa agenda de transformação digital. Concordo plenamente aí com o que o Eduardo comentou, porque agora, obviamente que tudo isso que a gente está vivendo, né, isso, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, toda essa digitalização, todo esse processo que as empresas hoje, talvez forçosamente estão aí caminhando, elas vão ter que, de alguma forma, né, buscar equacionar, porque nós sabemos que muitas empresas, como você mesmo comentou, Otão, quer dizer, a cabeça do dono, né, e no varejo, a grande maioria das empresas são pequenas e médias empresas, né, e a cabeça do dono ainda está, muitas vezes, no século passado, né, é aquela coisa, eu sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo porque sempre deu certo, né, só que hoje a gente tem esse componente aí do digital que impacta fortemente os modelos de negócio. Bom, Edu, a gente está chegando aqui já nos finalmente aqui, tem mais várias perguntas aqui, inclusive eu já quero deixar um convite aqui para o pessoal, né, como o Botão comentou, lá no dia 8, né, de agosto, é um sábado, vai ter uma tarde lá super interessante, lá com 4 palestras incríveis, mas entre uma palestra e outra, quem tiver aí alguma dúvida, inclusive, né, deem uma olhada lá na programação, eu vou estar lá
inclusive tirando dúvidas, né, com relação ao curso e assuntos que acharem pertinentes. Então, só para a gente fechar aqui, Edu, eu acho que o nosso bate-papo aqui foi super interessante, que eu tenho acompanhado no chat, o pessoal tem gostado bastante. Só como uma última mensagem aí, né? Você pode... existem alguns pontos que você gostaria de mencionar aí, que você considera importante, né? Para que os gestores, né, das empresas varejistas aí passem, né, por essa fase aí horrível que a gente está vivendo por causa da pandemia, né, e pensem exatamente para o futuro. Eu não sei, tem alguns pontos que você gostaria de comentar? Sim, 2 pontos que eu tenho dito que são importantes. Primeiro, transformação digital, que é um fenômeno, de novo, que antecede a pandemia, é uma agenda estratégica, importante, apaixonante, que quem está aqui nos acompanhando, né, que gosta de estudar, de aprender, de se envolver, deveria se apaixonar por ela, se interessar, porque hoje é uma competência fundamental. Quem entende, domina essa agenda, tem uma competência importante de mercado, né? As empresas querem profissionais que entendam, pilotem e participem de transformação digital. Segundo, que a pandemia, tirando todo o lado triste, complicado, de saúde, de mortes, ela dá uma chacoalhada no mercado, ela muda o jogo. Então, a não ser para quem já está com tudo ganho, com a vida ganha, né, só preservando o que já tem, a pandemia é muito boa, porque ela muda tudo, ela zera o jogo, então ela cria oportunidades, e ela busca profissionais que entendam tudo isso. Então, de novo, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando é quem tem fome de conhecimento, fome de aprendizagem, que quem gosta do novo, gosta de desafio. Eu acho que para esse profissional a pandemia veio como algo positivo, de novo, tirando todo o lado triste, complicado de saúde que ela tem. Estou falando do ponto de vista da mudança e da crise econômica que ela traz. Então, esses momentos de transformação e de crise, para profissionais que gostam, né, de olhar transformação e esse tipo de ponto, ela costuma ser positiva e transformadora. Muito bom. E queria, de novo, agradecer o convite. Espero ver muitos de vocês aí na nossa aula inaugural. É sempre está muito bom estar com vocês aqui. Espero que estejam todos bem, fiquem bem, né? E vejo vocês aí no mundo digital, como temos sempre nos acompanhado. Isso aí, pessoal. O professor Eduardo, inclusive, tem um canal no YouTube, tá? Convido todos aí a de repente, se inscreverem. Tem vários vídeos lá que ele deixa lá gravado. Inclusive, acho que essa semana mesmo que passou, ele gravou um vídeo super interessante lá. É bastante ativo aí nas redes sociais, né? No LinkedIn. Inclusive, eles vão fazer agora um evento, né, a BTR Varese, a respeito da China, agora no próximo mês. Então, quem quiser, acompanhe ele lá, que é um cara genial, conhece muito do mercado, né, de varejo, de consumo aqui no Brasil. Agradeço muito aí a sua participação, Edu. E, Botão, na hora que você quiser aí, pode fazer os finalmente aí. Bacana. Eu já estou inscrito aqui, viu, Eduardo? Fazendo até o jabá. Inclusive, aí, o tema é bastante amplo, né? Como vocês puderem perceber, baita discussão rica. Como o Lupe colocou no início, no dia 29 de setembro tem início o MBA em varejo físico online, com a aula inaugural do Eduardo. Então, para você aí que tem interesse em conhecer um pouquinho mais, entra lá, dá uma conferida no programa. Então, você ainda que é lead, se transforme aqui no nosso aluno, que tem um conteúdo bem legal. Ok? Agradeço a participação do Eduardo, agradeço a participação do Lupe, mais uma vez uma discussão, e finalizo aqui lembrando do evento Sim, que acontece no dia 8 de agosto, das 13 às 18 horas. Como foi colocado, nós vamos ter 4 palestras centrais aí, mas não é só isso que nós vamos trazer, né? Nós vamos trazer a oportunidade de interação com outros alunos, com outros interessados, com os próprios coordenadores do curso, como o próprio Lupe aí, vai estar à disposição aí para sanar todas as dúvidas, além de uma live no final
bem bacana aí que o pessoal está preparando. Beleza? Para quem está interessado, você está vendo que está aparecendo aqui ao lado, tem um QR Code, é só você mirar a câmera do seu celular aqui que você vai ser direcionado, vai ter o aplicativo e lá você vai conseguir encontrar todas as informações. No mais, pessoal, muito obrigado aí pela presença, pela participação e até uma próxima. Valeu!